O Estrelando está começando. Hoje no bloco Astros e Estrelas, o meu entrevistado, Dr. Ricardo Baceto, vai falar sobre acupuntura e medicina tradicional chinesa. Logo depois, Céu Aberto e dicas do Estrelando. Não saiam daí. Aqui ao meu lado, o Dr. Ricardo Baceto. Ele que é homeopata do signo de Sagitário, tem a lua no signo de Áries, o ascendente em Escorpião. Um Netuno, um astro fortíssimo na carta dele, é que abre o mapa do Dr. Ricardo Baceto. Dr. Ricardo, muitíssimo obrigado por estar presente aqui no programa Estrelando. Eu que agradeço a chance. Vamos tentar aí falar sobre os assuntos. Vamos. Nós temos 3 assuntos hoje: homeopatia, acupuntura e medicina tradicional chinesa. Eu vou começar pela acupuntura. Dói as agulhinhas? Olha, é uma propaganda enganosa falar que não dói nada. É que assim, a acupuntura é um sistema de estímulo. Ela depende, você vai usar vários métodos, entre eles a agulha, para provocar um estímulo. Dependendo da região, do ponto, a pessoa sente o agulhamento, no máximo uma picada, não é uma dor terrível. Às vezes não sente nada nessa picada, mas para o estímulo ser efetivo, é necessário que a gente faça uma manipulação da agulha. Essa manipulação às vezes provoca um choquinho ou a sensação de que o músculo contrai. Então isso na maioria das vezes é bastante confortável no sentido de que a pessoa lida bem, às vezes, a maioria das vezes dorme até durante a sessão, mas de fato tem pessoas que são muito sensíveis e isso pode ser desconfortável. Então é para ajustar o conforto e a efetividade na hora de fazer o tratamento. Doutor Ricardo, certa vez uma pessoa me pediu uma indicação de um acupunturista, mas ela falou assim: eu não quero com agulhas. Né? Porque parece que tem muitas pessoas, homens que eu conheço diversos, até o nosso cinegrafista aqui presente, tem horror a picadas de agulha, de injeção e tal. E o método, qual é a diferença do método da agulha para o método laser? Então, assim, é até interessante esclarecer um pouquinho, porque eu falei na primeira pergunta que a acupuntura é um sistema de estímulo. Na origem, o termo para acupuntura, esse termo acupuntura é um termo ocidental, que implica em uso de agulha. Então, quando a gente fala acupuntura, porque é pontuar agulhas, certo. Acupuntura. Certo. Agora, na origem, na China, o termo chinês, ele indica o uso de métodos de estímulo, que pode ser com agulha, mas também pode ser com calor, que é a moxa, né? Que é o estímulo de calor. Então, isso abre um leque quando a gente vai para situações com uma tecnologia mais ocidental e mais contemporânea, que você pode ter outros sistemas de estímulo que podem provocar estímulo com natureza mecânica, como a agulha faz, ou estímulo térmico, como o laser faz, e o laser também tem um efeito físico específico. Deixa eu ver se eu entendo. Então, não é necessariamente necessário, né? Não é necessariamente necessário, olha só, não é necessário somente ser a agulha, tem que ser algo que provoque um estímulo. Né? Esse é o X da questão na acupuntura. Mas nos pontos certos também. Exato. A questão é que provoque o estímulo certo, efetivo, ou seja, que provoque as modificações biológicas no corpo humano que concorram para a pessoa melhorar de saúde, controlar um sintoma ou tratar uma doença dentro de um determinado contexto. O problema é essa efetividade. Então, os lasers têm profundidade de estímulo, porque depende do tamanho da onda que é emitida pelo aparelho, com uma certa limitação. Então, a agulha, além disso, você vai botar e ele vai fazer aquele estímulo contínuo. A agulha eu posso botar em várias profundidades e posso fazer estímulos com naturezas diferentes. Posso ligar um estímulo elétrico de um aparelhinho que dê pulso, posso fazer estímulo manual, posso direcionar a agulha. Então, o laser ele limita um pouco quando você tem essa necessidade de fazer um estímulo com uma característica peculiar que o laser não faz. Então, eu poderia concluir, leigo, que a acupuntura, a agulha, é mais eficaz?
A agulha é mais eficaz para um número maior de situações. Tá. Algumas situações, por exemplo, como crianças quando vão fazer acupuntura, além da questão do não uso das agulhas, porque assusta, porque tem a sensibilidade, etc., os pontos na criança que são usados mais frequentemente são os pontos de extremidade. Então, esses não precisa de uma profundidade do estímulo do laser muito grande. Se eu pego, por exemplo, uma região glútea, ou pego uma região abdominal onde tem camadas musculares muito espessas, e você querer com um laser que penetra 3 milímetros ou 5 milímetros que seja, conseguir o efeito terapêutico na mesma proporção que uma agulha, que pode, dependendo da agulha que você usar, fazer estímulos bem profundos, então você tem uma limitação. Mas para a criança, por exemplo, tratar uma rinite, que você faz pontos ao lado do nariz, ou nas extremidades dos dedos ou da mão, esse estímulo é suficiente. Pois é, eu gostaria justamente de pegar esse tema. O que abrange a acupuntura? Em termos de tratamento? De saúde, tratamento, isso. Tá, a acupuntura, ela é, vamos dizer que 70% da indicação da acupuntura é dor. Então, os quadros dolorosos, ela é o diferencial dela frente a outras terapêuticas. Quando a gente tenta incluir num sistema de saúde, seja público, seja privado, um método terapêutico qualquer, eu tenho que pensar o seguinte: isso aqui oferece o que além do que já existe? Sim. Isso aqui oferece o que além do que existe e a que preço? Porque se você tem outro método que é mais barato e tão eficaz quanto, não tem por que vai fazer. Ou que não use agulha. Sim. Para que vai botar agulha se tem outro método que não precisa de agulha? Então, o diferencial da acupuntura frente a outras terapêuticas é no tratamento da dor aguda, mas sobretudo na dor crônica, que é um problema grave hoje da nossa de saúde pública, a evolução de pessoas com dor crônica, que envolve tratamento medicamentoso, com multidisciplinar, com outras formas de abordagem. Agora, ela está indicada complementarmente em qualquer quadro, sobretudo nos quadros funcionais, ou seja, onde a lesão estrutural provocada por uma doença não é muito grande, porque a gente vai estimular o corpo. Esse estímulo que eu falei da acupuntura, ele provoca uma reação que tende a controlar a evolução de determinados sintomas ou ajudar na cicatrização tecidual, etc. Só que isso tem um limite, não dá para a gente transcender determinados pontos. Então, eu não posso falar assim, dá para tratar distúrbios digestivos de uma pessoa com câncer, por exemplo, que esteja fazendo quimio e rádio. A acupuntura é ótimo para isso, mas ela não trata o câncer. Ah, entendi. Porque é uma doença bastante estruturada, com uma agressividade lesional bastante ampla e que a acupuntura não consegue reverter isso. Mas ela serve muito bem para controlar sintomas, inclusive os sintomas da própria terapêutica necessária, que é a quimio e a rádio. Então, nesse sentido, a acupuntura ela é indicada em situações onde ela é a terapêutica de escolha, porque ela é ótima para curar ou tratar aquela doença, e situações onde ela é realmente complementar, no sentido da palavra. Ela vai trazer auxílio, conforto ao paciente frente a determinados sintomas. Eu tenho mais perguntas para te fazer para o segundo bloco, tá bem? Voltamos já. Dentro do condomínio, você normalmente pensa, bom, eu tenho muito receio, porque hoje em dia vemos muitas notícias a respeito de assaltos, invasões, e o condomínio normalmente procura se resguardar através ou de sistema de monitoramento, que são as câmeras, ou mesmo pensando na segurança pública. Mas o importante, o principal, não é esse ou aquele caminho. É se criar dentro do condomínio a cultura da segurança, fazendo com que os condôminos se envolvam com esse assunto, se discuta isso em assembleias, em reuniões, para que se chegue num ponto comum, criando, por exemplo, comissão de segurança, que é aquele conjunto de condôminos que vai tratar desse assunto de maneira referenciada,
e também estabelecendo rotinas dentro do condomínio que vão ser ensinadas não só aos condôminos, mas também aos eventuais trabalhadores de cada apartamento e também os funcionários do condomínio. Porque se você não integrar todo mundo, nada do que você colocar lá vai dar certo. Até a próxima. Olá, nesta semana temos lua cheia, o que favorece encontros e reuniões de pessoas. Mercúrio está em boa relação no céu com Júpiter, favorecendo a comunicação, contatos com pessoas influentes, aquelas pessoas que podem abrir portas e nos esclarecer também muitas coisas. Por isso, negociações estão favorecidas, mas ter critério, análise, é fundamental, porque não se deve correr o risco de colocar fantasias e expectativas grandiosas nos assuntos práticos. Aproveite para estudar. E se você está se sentindo meio despreparado, inseguro em relação a algumas coisas, faça o seguinte: prepare-se melhor. Simples assim. Apoio. Euro Materiais para Construção e Reforma. Praça dos Andradas 110, em Santos. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Confira agora as dicas do Estelando para você. A Escola Santista de Astrologia promove no dia 10 de junho o workshop Fisiognomonia e Metafísica Taoísta. É a leitura de rosto. Informações 13 3284 9714. A Gaia, Escola de Astrologia de São Paulo, promove o 18º Encontro Anual de Astrologia, dias 28, 29 e 30 de julho. Informações 11 5084 3256. O SINAGE, Sindicato dos Astrólogos do Rio de Janeiro, promove o 19º Simpósio Nacional e 10º Internacional de Astrologia. O evento acontece nos dias 10, 11 e 12 de novembro. Informações 21 2213 0972. Olá pessoal, meu nome é Leandro Rec Gêmeo, eu sou especialista em fisiognomonia e metafísica taoísta e vou estar aí dia 10 de junho aplicando um curso de fisiognomonia, né? A arte da leitura do rosto aplicada à saúde, aplicada à empresa, aplicada a vários ramos da sua vida. Imagine só, você que tem uma empresa, poder utilizar melhor os seus funcionários e harmonizar essa empresa para que ela possa crescer, para que todos possam trabalhar em equipe, trabalhar de uma melhor maneira e conseguir fazer isso render. Saber quais são as características inatas dos seus funcionários, a sua própria característica e as características adquiridas. E como utilizar isso para o seu benefício, para que todos trabalhem em equipe, para que vocês rendam mais e para que isso tenha mais harmonia dentro da sua empresa, dentro da sua casa, em qualquer situação você pode estar utilizando isso. Então você que está interessado, não perca, dia 10 de junho eu vou estar aí em Santos aplicando esse curso de introdução à metafísica taoísta. Grande abraço a todos e até junho. Voltamos ao segundo bloco, meu entrevistado Dr. Ricardo Baceto. Estamos falando de acupuntura, mas também agora eu vou pedir a ele que fale sobre medicina tradicional chinesa. Você trabalha no seu consultório com acupuntura, a fitoterapia, não é isso? Isso. E também a homeopatia. Exato. Você faz um mix numa pessoa, é isso? A gente entra lá, sai até mais novo? Eu estou tentando, mas comigo não está dando certo. Nada, eu conheço você há muitos anos, doutor. Pelo amor de Deus, continua com a mesma cara.
desde que você dançava. Eu estou entregando aqui o nosso mestre. É verdade. Mas é assim, o termo medicina tradicional chinesa, ela tem uma base, são 4 alicerces principais, né, onde está a acupuntura, a fitoterapia tradicional, que é chamada de medicina interna, é a parte da medicina tradicional chinesa que usa os medicamentos, ou seja, os fitoterápicos. O Tuiná, que é a massagem, a técnicas de massagem, é o outro alicerce. E o último, que não é bem uma base geral da medicina, mas também faz parte, que são os treinamentos autógenos, onde está o Tai Chi Chuan, as técnicas de meditação, o Qigong, que são formas de melhorar a saúde com esses treinamentos autógenos, né? Então, são essas 4 coisas, mas o que está mais difundido no Ocidente são essas 3 primeiras, a acupuntura, sobretudo, a fito e o Tuiná, a massagem. O Tuiná é uma massagem tradicional da China, que é de efeito terapêutico, né? Não é só para relaxamento, é para tratar determinadas circunstâncias, da onde saiu o shiatsu japonês. Tá. Então, o shiatsu japonês é uma derivação, tirado com muita coisa da cultura japonesa, vem da cultura chinesa. Bom, mas na prática da medicina tradicional chinesa, essas coisas são colocadas por uma escolha de indicação específica de cada método, ou seja, aquele método é melhor para essa circunstância, e quando é o outro método você troca ou indica para outro profissional que faça o método específico. E na maioria das vezes você tem a combinação disso, você faz o uso tradicionalmente das coisas que têm efeito complementar. Então muitas situações, muitas patologias, muitas condições, elas são, mesmo aqui na visão ocidental hoje, são de abordagem multidirecional, ou multiponto, como a gente fala também, porque são situações complexas que envolvem não só a questão orgânica, biológica, mas um comportamento frente à doença, um sofrimento específico. Então, os tratamentos acabam se imbricando, né? Então, no meu consultório, na minha prática clínica, eu faço essa associação da fito com a acupuntura. Também não em todos os casos. Se um paciente chega lá com um traumatismo e tem dor no joelho por causa desse traumatismo, e a acupuntura é curável ou alivia muito os sintomas, eu não prescrevo nada, só vou fazer a acupuntura. Com a fitoterapia. Porque a acupuntura... Porque a fitoterapia é a base de ervas, não sei de ervas, isso. São ervas chinesas. Exato. Mas quando também tem fitoterapia para a dor, a inflamação decorrente do entorse, só que ela é muito menos efetiva do que a acupuntura. Então essa é a opção, né? O raciocínio que a gente faz é isso. Ao passo que no outro polo, no outro lado, a gente tem essas doenças funcionais que eu falei no primeiro bloco sobre o uso da acupuntura, que ela é eficaz, mas onde a fito é muito eficaz, por exemplo, um distúrbio digestivo, uma dispepsia, uma má digestão que não tem uma úlcera, não tem uma coisa nesse nível, vamos dizer, a acupuntura, a fitoterapia é muito eficiente e não precisa ir ao consultório e sair mais barato, tomar em casa. Então, é um método... Mas como? Eu vou saber onde isso? Não, eu prescrevo... você prescreve? O profissional, o médico, que faz a fitoterapia chinesa, vai prescrever os medicamentos, mas é muito mais barato porque a pessoa toma em casa, não precisa pagar toda a sessão de acupuntura. Entendi. Então você tem que ponderar essas coisas. Não era muito melhor fazer tudo em todos? Só que eu trabalho numa clínica privada. Se você tem isso de acesso no serviço público, como tem a acupuntura, mas não tem a fitoterapia, Entendi. Mas se tivesse, ótimo, vamos juntar tudo então, para você todos. Dar uma geral sobre até onde a fitoterapia atende um paciente? Então, a parte intestinal, né? A parte... também nas doenças de uma forma geral, de todos os sistemas e condições de saúde, incluindo os aspectos emocionais, as doenças psiquiátricas, leves a moderadas. Entendi. Por que leves a moderadas? Porque o fitoterápico ele é mais próximo, comparando com a homeopatia, do medicamento alopático, no sentido de que ele é uma planta que tem princípios ativos, tem ação química,
só que em dosagens muito menores. Então, vários fitoterápicos que estão na matéria médica chinesa tradicional foram base para tirar princípio ativo para remédio alopático. Por exemplo, tem uma erva chamada erva efedra. Essa erva está na muitas fórmulas para tratamento de resfriado comum, da gripe, da rinite, perdão. E dessa erva, dessa planta, foi tirado um princípio chamado efedrina, que está na prescrição de muitos remédios para descongestionar o nariz. Se você olhar esses remédios comuns de farmácia para desentupir o nariz, está lá, efedrina. É verdade. Só que assim, se você usa muito a efedrina pingando no nariz, alguns pacientes mais sensíveis vão, às vezes, até ter um aumento da frequência cardíaca, porque ele tem esse efeito numa dose alta. Só que na erva, a erva efedra, para ter esse efeito, você tem que comer uma caixa de sapato da erva. Né? Porque a concentração, além dos outros componentes da planta que estão ali, vamos dizer que harmonizam a sua ação sem deixar os efeitos colaterais surgirem numa dose baixa, por exemplo. Então, a erva ela tem esse efeito mais próximo num raciocínio como a alopatia pensa, embora na tradição da medicina chinesa o raciocínio seja outro, porque é uma linguagem antiga, uma linguagem simbólica. Então, quando você vai falar que trata com uma erva efedra misturada com outras numa fórmula para rinite, para descongestionar o nariz de uma pessoa, você vai falar que essa pessoa foi atacada pelo vento frio e eu vou usar uma erva que faz eliminar o vento frio, porque é uma linguagem de 2.500 anos atrás. Sim. Né? Então, assim, podemos dizer, ela atende a rinite, uma sinusite. Sim, uma sinusite, enquanto não tem um grau de contaminação muito intenso. O que significa? Você tem rinite, está lá produzindo muito muco. Essa secreção inicialmente é líquida, aquela do resfriado comum ou da rinite alérgica, então sai aquele monte de líquido. O medicamento controla, o fitoterápico controla bastante isso. Se um fator biológico externo, uma bactéria, ou um vírus de outra natureza, ou mesmo fungo, coloniza essa secreção, aí fica aquela secreção espessa, amarela. Se isso atinge os seios paranasais ou a árvore respiratória mais alta, aí pode dar febre, a pessoa tem uma queda do estado geral. Isso. Então, nesse momento, não é que a fito não funcione, ela funciona, mas ela dá chance, ela dá o risco dessa infecção complicar, evoluir para uma pneumonia ou para um quadro... Então, ela poderia ser trabalhada como um preventivo? Ela é preventiva no sentido que se você tratar logo no início... Ela não é no estado agudo. Ela é no agudo porque agudo e grave são coisas diferentes. Né? Agudo, uma coisa de surgimento abrupto, recente, ela é ótima para isso. Tá. Agora, se você trata nesse momento, você previne de que ela evolua para esse quadro mais grave que eu falei, que a pessoa tem uma secreção contaminada, com pus, etc., e aí, nessas situações, o antibiótico é mais seguro. Isso não quer dizer que você não precise parar a fitoterapia. Você pode usar. Você pode usar combinado. E assim é com todas as patologias, né? Então, você tem fórmulas fitoterápicas para tratar um paciente, como eu usei como exemplo para acupuntura, um paciente que tenha câncer. Só que esse fitoterápico não cura o câncer, mas melhora o estado geral da pessoa frente àquela doença. Entendi. O que é uma vantagem. Vamos dizer assim, que uma patologia, uma terapêutica, como a nossa alopática convencional, tenta controlar a doença e essa outra terapêutica, fitoterapia, acupuntura, tenta melhorar o estado do doente frente àquela doença. Então, elas acabam podendo se combinar. Trabalharem juntas, né? Podem trabalhar juntas. Eu te agradecer muito a sua presença no programa. Eu que agradeço. Tá bem? E nós vamos fazer logo um sobre homeopatia também, tá bem? Muito obrigado. Eu que agradeço. Uma ótima semana a todos. Sicom, a mão amiga no momento certo.
Avenida Conselheiro Nebias 472, telefone 33263083.